Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algo que eu sempre menciono aqui nos meus vídeos, praticamente em todos os vídeos, que é sobre a formação da personalidade, né? Esse fortalecimento da personalidade. E por que eu acho isso tão importante? Porque a força de personalidade é o que vai te diferenciar das pessoas à sua volta, é o que vai te tornar diferente da massa, diferente das pessoas comuns, né? E para trazer aqui uma explicação do que é essa força de personalidade, eu vou ler aqui um texto deste livro aqui, A Rebelião das Massas, do filósofo Ortega y Gasset. Esse é um dos livros que eu mais gosto de filosofia, que tem aqui na minha biblioteca. E sempre que eu estou entediado, não acho um livro interessante para ler, apesar de ter muitos livros aqui, eu volto a reler este livro porque eu considero tudo que o Ortega y Gasset escreveu muito importante, né? E ele tem uma forma de escrever muito elegante, o estilo dele é muito interessante, eu gosto pra caramba de ler o Ortega y Gasset. Então eu quero trazer aqui um trecho deste livro para mostrar para vocês o que é essa força de personalidade que eu tanto menciono nos meus vídeos, tá certo? Mas antes de continuar, eu já peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? E já deixa o seu like aqui também para que o YouTube possa divulgar este vídeo para milhares de pessoas, tá certo? A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal e eu fico puto com isso. Então se inscreva, dá essa moral aqui pro canal para que a gente possa crescer mais e mais, tá certo? Então vamos lá, pessoal, para o conteúdo. Eu gostaria de trazer um trecho aqui do Ortega C, que se encontra na página 81. Essa edição aqui é o da Vídeo Editorial, uma edição muito boa. Já está toda rabiscada aqui, ó. Não tem uma página que não esteja rabiscada, anotada, porque é um livro que tem muita informação interessante, né? Principalmente sobre psicologia e ciência política e sociologia, né? É um livro muito interessante. Então vamos lá. Quero ler aqui um trecho para vocês. Deixa eu ver aqui, é nesta página mesmo? Ah, beleza. Vamos lá. Página 81, parágrafo 1º. A rigor, a massa pode se definir como fato psicológico, sem necessidade de esperar que apareçam os indivíduos em aglomeração. Primeiro de tudo, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Neste primeiro capítulo aqui da obra do Ortega y Gasset, ele está falando e discorrendo sobre o fato da aglomeração. Ele diz que lugares que eram refinados e que eram frequentados por minorias, lá na década de 30, começa a surgir esse fato da aglomeração, ou seja, esses lugares que eram frequentados por minorias, agora a massa está frequentando também. E aí ele vai explicar outra coisa interessante, que esse fato da aglomeração, ele já é uma antecipação daquilo que vai se tornar a rebelião das massas, ou seja, lugares que eram privilegiados para certas pessoas, certas minorias, começa agora a ser ocupado pelas massas. E ele não fala só dos lugares como teatros, praias, trens, né, metrôs e assim por diante. Não. Ele fala que também a política também começa a dar lugar para as massas, ou seja, para as pessoas não especializadas. Isso aqui é um fato interessante, né? Ele diz o seguinte, olha, antes a sociedade, a Europa principalmente, ela tinha como base o seguinte, olha, esses lugares aonde o indivíduo vai ter uma vida pública, ele é um lugar exclusivo ou de intelectuais ou de políticos que realmente têm uma bagagem de conhecimento que o qualifica para assumir certos cargos públicos. E ele diz que na década de 30 isso começa a desaparecer, ou seja, as massas não levam em consideração a especialização. Ou seja, aquilo que diferencia um indivíduo da massa, do homem comum. O Brasil, né, é um grande exemplo disso, né? De que qualquer pessoa pode assumir um cargo público. Então a gente viu
como deputados, né? O Alexandre Frota, o Tiririca, o próprio Lula como presidente, a Dilma como presidente da República. Então você vê que a exigência para que o indivíduo assuma um cargo de grande responsabilidade não é tanto. As pessoas não exigem muita coisa para o indivíduo se tornar um político. Geralmente, se o indivíduo se torna um líder popular, as pessoas já o nomeiam essa pessoa como um grande político, né? E votam nessas pessoas. Então aqui o Ortega Gasset está dizendo o seguinte, olha, este fenômeno que está acontecendo na Europa, de que agora a massa pode assumir lugares onde é necessário ter uma especialização, isso já está se tornando comum, certo? Então essa é a explicação para o que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Então vamos lá, ele continua. Diante de uma só pessoa, podemos saber se é massa ou não. Essa parte aqui é importante. Massa é todo aquele que não se dá valor, certo? O que o Ortega Gasset está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, a massa não é um aglomerado de pessoas. A massa é aquele indivíduo que não se dá valor, ou seja, ele não busca desenvolver o potencial que já existe nele. É isso que o Ortega Gasset está querendo dizer. Querendo dizer não. É isso que o Ortega Gasset está dizendo. E mais para frente ele diz o seguinte: massa é todo aquele que não se dá valor, certo? Bom ou mal, por motivos especiais que se sente como todo mundo. E, no entanto, não se angustia e gosta de se sentir idêntico aos demais. Então, vamos lá. Vamos diferenciar aqui o que é um indivíduo que tem força de personalidade e um indivíduo que não tem. O indivíduo que não tem força de personalidade é aquele que se sente confortável em fazer parte da massa. Porque a massa aqui, como eu disse para vocês, a massa não é um aglomerado de pessoas. A massa é, na verdade, um conceito, um tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que se sente confortável em se parecer com todo mundo. Para ele, não importa se diferenciar das pessoas. A diferenciação, né, que ele deveria buscar das pessoas comuns faria com que gerasse nele uma angústia. E aqui o Ortega Gasset vai explicar isso. Ele diz o seguinte: por motivos especiais que se sente como todo mundo e, no entanto, não se angustia e gosta de se sentir idêntico aos demais. Esse é o homem massa, certo? Aí ele diz o seguinte: imaginem um homem humilde que, ao tentar se valorizar por razões especiais, ao se perguntar se tem talento para isto ou aquilo, se sobressai em alguma coisa, nota não possuir nenhuma qualidade excepcional. Esse homem se sentirá medíocre e vulgar, mal dotado, mas não se sentirá massa. Olha o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: o homem que não é um homem massa, ele olha para dentro de si e, olhando para dentro de si, ele pensa o seguinte: caramba, eu não tenho nenhuma qualidade excepcional. Vamos lá. Vamos supor que você também fez essa reflexão, né? Você chegou, fez uma reflexão e disse o seguinte: caramba, eu não tenho nenhuma qualidade especial, eu não tenho nenhum talento. Isso te deixa angustiado, angustiada, certo? Automaticamente você saiu da categoria de homem massa. Por quê? Porque mesmo que você não tenha encontrado qualidades excepcionais em você, você já não se sente confortável em se parecer com todo mundo. Por quê? Porque você entrou num processo investigativo. É aí que começa o fortalecimento da personalidade. Todas as pessoas que chegam na psicoterapia para ser atendidos por mim, eles chegam com esse drama. Eles chegam dizendo o seguinte: Everton, eu não sei muito bem quem eu sou, eu não tenho qualidades excepcionais, eu estou aqui na sessão terapêutica para uma autodescoberta. Esse indivíduo não é homem massa. Esse indivíduo não é uma pessoa comum. Por quê? Porque existe aquele elemento do questionamento que faz com que ele busque saber quem ele é, para que ele nasceu para ser.
Então esse indivíduo, mesmo que não encontre algo especial em si mesmo, ele já não é um homem massa, porque o homem massa é aquele indivíduo que vive a vida trabalhando, né? Pô, tem ideologias políticas e ele adere àquelas ideologias, etc. Aquele homem relaxado que não se sente preocupado com o seu destino. Esse indivíduo é o homem massa. Agora, se você está se questionando da seguinte forma, pô, quem eu sou? Para que eu nasci para ser? Quais são as minhas habilidades excepcionais? Você não é um homem massa. Você está num processo de autodescoberta. Isso já te faz participar de uma minoria. Beleza? E o Ortega C continua. Quando se fala de minorias seletas, a trapaça comum é subverter o sentido da expressão, fingindo ignorar que o homem seleto não é o petulante, que se crê superior aos outros, mas o que exige de si mesmo mais que os outros, mesmo que não consiga consumar em sua pessoa essas exigências superiores. Entende? O homem massa é aquele indivíduo que não exige muito de si mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Um indivíduo que se acha especial porque ele não matou, ele não roubou, ele não cobiçou a mulher do próximo, ou seja, ele não infringiu nenhum dos 10 mandamentos. Veja bem, esse indivíduo é o homem massa. Por quê? Porque ele não está tentando aprimorar-se, ele não está exigindo muito de si mesmo. Ele só está cumprindo ali com os mandamentos e pronto, acabou. Então, veja, esse indivíduo é o homem massa. Porque uma coisa é você não infringir uma lei, outra coisa é você ser bom. Entende? Vamos supor que você, sei lá, você não adorou a outros deuses, né? Mas você não adorou a Deus. Veja, você não fez nada. Entende? Dentro dessa perspectiva, na categoria que o Ortega C fala no seu escrito, você é um homem massa. Certo? O homem que se diferencia da massa e que está cultivando uma força de personalidade é exatamente o que ele diz aqui, ó. Mas o que, ó, veja bem. Quando se fala de minorias seletas, a trapaça comum é subverter o sentido da expressão, fingindo ignorar que o homem seleto não é o petulante que se crê superior aos outros, mas o que exige de si mesmo mais que os outros. Ele exige de si mesmo. O indivíduo que tem força de personalidade olha para si mesmo e diz o seguinte: cara, eu preciso melhorar isso aqui, eu não posso viver dessa forma. Sei lá, um indivíduo que tem um vício, sei lá, o cara tem vício na pornografia. E automaticamente ele diz o seguinte: cara, eu preciso deixar esse vício aqui, eu preciso ser um homem diferente. Pronto, ele já não é um homem massa. Porque o comum é fazer uso de pornografia hoje em dia. Certo? Então, o indivíduo que faz uso de pornografia é o famoso homem massa. Tá bom? E olha o que ele diz: mesmo que não consiga consumar em sua pessoa essas exigências superiores, ainda assim ele é um homem diferenciado. E é indubitável que a divisão mais radical a se fazer na humanidade é esta, em duas classes de criaturas: as que exigem muito e acumulam sobre si mesmas dificuldades e deveres, e as que não se exigem nada especial, sendo que para elas viver é ser em cada instante aquilo que já são, sem esforço de perfeição sobre si mesmas, boias à derivas. Olha que interessante isso aqui que o Ortega diz, né? Ou seja, o homem especial e que obtém força de personalidade é aquele que exige de si mesmo e acumula certas habilidades. Entende? É dentro dessa perspectiva que a gente consegue fortalecer a nossa personalidade. Já o indivíduo que não se cobra tanto, né? Por exemplo, eu observo muitos pais, né? Que têm lá os seus filhos, principalmente homens, né? Vai lá, tem o seu filho, e ele acha que, porra, você dar de comer ao filho já é uma boa educação. Ele acha que trabalhar, sustentar a casa, já é ser um homem, já é ser um bom pai. Ou seja, ele não exige de si mesmo os comportamentos necessários para ser um bom pai. Ou seja, é um homem massa. Apesar de estar trabalhando, apesar de
estar colocando dinheiro dentro de casa, comida dentro de casa, veja bem, isso não faz de você um indivíduo especial. Você só está cumprindo com a sua obrigação. Nada mais além disso. Entende? Agora, quando você se preocupa em ser um homem melhor, em ser um homem moralmente superior, que eleva a inteligência dos seus filhos, aí sim você é um homem diferenciado. Aí você não é um homem massa, você é um indivíduo que está buscando fortalecer a tua personalidade. Entende? E ele continua aqui, né? Isso me lembra que o budismo ortodoxo se compõe de duas religiões distintas, uma mais rigorosa e difícil, outra mais laxa e trivial. O Mahayana, grande veículo, o grande caminho, o Hinayana, pequeno veículo, caminho menor. O que é decisivo é se colocamos nossa vida num ou no outro veículo, no máximo de exigências ou no mínimo. Então aqui ele traz o exemplo do budismo, né? Que existem dois caminhos, né? Existe o caminho mais difícil e existe o caminho mais fácil. Então aqueles que se colocam num caminho mais difícil e que geralmente fazem de tudo para evoluir, inclusive fazem aquilo que não gostam, só para evoluir, essas pessoas são moralmente superiores. Elas fazem parte dessa minoria especial que busca conhecimento, que busca se autodesenvolver, para daí sim adquirir força de personalidade. Entende? Então é isso que diferencia um indivíduo especial da massa. A massa é o quê? É um indivíduo comum que está vivendo como uma boia à deriva, não sabe para onde está indo, não sabe aonde a vida dele vai chegar. Ele não sabe o resultado das suas ações e quem ele irá se tornar no futuro. Mas um homem de personalidade não, ele tem um alvo, ele sabe o que ele precisa melhorar, ele sabe das suas insatisfações e das suas angústias. Quando isso nasce no indivíduo, pode ter certeza, ele deixa de ser um homem massa, ele deixa de ser um homem comum, certo? Então era esse conhecimento que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá certo? E se você gostaria de uma metodologia para que você fortaleça a tua personalidade, eu sugiro que você se torne membro da formação da personalidade, que eu vou deixar aqui no link da descrição, tá certo? Entra lá, assiste a aula inaugural, que ali eu te entrego uma metodologia para que você fortaleça a tua personalidade, para que você deixe de ser um homem massa, certo? Se você gostaria de um atendimento mais particularizado para ganhar força psicológica, força de personalidade para vencer os seus traumas, vou deixar no link da descrição, o link na descrição não, vou deixar fixado nos comentários o link do meu WhatsApp para você agendar a sua sessão. Conversa comigo lá, me conta pelo que você está passando para a gente agendar uma sessão, tá certo? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou deste formato, né, de sempre trazer aqui alguns trechos de livros para explicar para vocês, para a gente adquirir conhecimento, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo e deixa o seu like para que o YouTube possa divulgar este vídeo para milhares de pessoas, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.